Olá, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hoje vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre os tempos verbais do francês. A gente já caminhou muito até aqui e hoje a gente vai falar um pouco do subjuntivo. Eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte eu quero falar da formação do subjuntivo e de alguns verbos irregulares. Na segunda parte eu vou dizer estruturas que pedem o uso do subjuntivo. A primeira coisa importante é dizer que o subjuntivo não é exatamente um tempo verbal, mas sim um modo verbal. O que significa? Todos os tempos que você estudou até aqui, eles faziam parte do modo indicativo. São os tempos que a gente usa para falar das certezas. Então, quando eu digo eu falo, que é o presente, eu falei, que é o pretérito perfeito, eu falava, que é o pretérito imperfeito, eu falarei, que é o futuro, eu falaria, que é o futuro do pretérito, todos esses tempos verbais eles fazem parte do indicativo. O subjuntivo é o modo verbal usado para falar em certezas, dúvidas. Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. E se eu tivesse, é uma incerteza, é uma dúvida. Para tudo que é incerteza e dúvida, eu uso o modo subjuntivo. É claro que eu estou usando a teoria em português, mas em francês isso é um pouco similar. O que acontece, que é interessante saber, é que o francês ele é mais fácil que o português, porque em português eu tenho o subjuntivo presente, espero que eu faça uma boa prova. O imperfeito do subjuntivo, eu queria que você fizesse uma boa prova. O futuro do subjuntivo, quando você fizer uma prova. Já em francês, apesar de existir o imperfeito subjuntivo, ele não é usado. Inclusive no último vídeo que eu falei de hipóteses, você já sabe que o francês prefere usar o imperfeito para criar estruturas que em português são o subjuntivo. Como se eu comprasse, que em francês vai ser se j'achetais, se eu comprava. Por isso, o que a gente vai focar no subjuntivo, a princípio, é o subjuntivo presente. É importante entender que o subjuntivo ele sempre está ligado a outra estrutura, ele nunca vem sozinho. Antes do subjuntivo, tem uma frase que vai obrigar você a usar subjuntivo. Essa frase nem sempre é igual em português e francês. Por exemplo, em português eu digo, eu espero que você venha. Obrigatoriamente, quando eu digo eu espero que, o que vem depois é o subjuntivo. Já em francês, isso é um erro clássico de quem é falante brasileiro. Um francês vai dizer algo como eu espero que você virá. Ele usa um outro tempo, ele usa o modo indicativo. J'espère que tu viendras. Ou seja, a gente tem aí algumas diferenças entre um e outro. Por isso que no próximo vídeo eu vou falar das estruturas que pedem subjuntivo. A estrutura mais clássica que pede subjuntivo é il faut que. Sempre que você for disser il faut que, é preciso que, depois vai vir o subjuntivo. Então, il faut que, você usa il faut que e depois a gente vai usar o subjuntivo. Il faut que je fasse, il faut que j'apprenne, il faut que je marche. Qual é a formação do subjuntivo? Eu vou ensinar você de duas formas. De acordo com o seu conhecimento da língua francesa, você escolhe uma ou outra. A forma clássica de ensinar o subjuntivo é a seguinte. Eu digo para você que no subjuntivo não existe exatamente nós e vós. O nós e vós é sempre a mesma forma do imperfeito, o que faria com que você tivesse que voltar ao imperfeito, aprender o imperfeito e por isso essa ordem de vídeos, todo vídeo eu falo, é importante você saber os tempos verbais anteriores para aprender os tempos verbais que vêm depois. Nous et vous é o imperfeito, essa é a primeira forma de aprender. E o eu, tu, ele, nós, vós ou eles, como é que eu faço isso? Você vai pegar o radical da terceira pessoa plural. Por exemplo, se eu digo il parle, no presente, né? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Eu pego o radical da terceira pessoa plural, que é esse que vai até o L, eu tiro o ENT, e dali eu faço o subjuntivo. Repara só, olha que interessante. Il faut que je parle, il faut que tu parles, il faut qu'il parle. Nous et vous é o imperfeito, então, il faut que nous parlions, il faut que vous parliez, il faut que il parle. O que você reparou aí? Que o subjuntivo dos verbos do primeiro grupo, ele tem a mesma forma do indicativo presente. Então, o presente e o subjuntivo de verbos regulares são iguais, tirando o nous et vous. Tirando o nous et vous porque ele sempre vai vir do imperfeito. Então, qual é a segunda forma de pensar isso? Eu vou pensar que o eu, tu, ele e eles, eu tiro o radical da terceira pessoa plural. Já o nous et vous, eu tiro o radical do nu do presente, que é a regra do imperfeito. E as terminações seriam as seguintes: ES, IONS, IEZ, IEZ e ENT.
Essa é uma segunda forma de você pensar ali o subjuntivo. Quais são os problemas? Como sempre, os verbos irregulares. Existem alguns verbos irregulares. Mas antes dos irregulares, vamos pegar outro exemplo. O verbo prendre, por exemplo, não vai ser igual no presente e no subjuntivo, porque olha só, presente. Je prends, tu prends, il prend. No prénom, vous prenez, il prenne. É da terceira pessoa que eu tiro ali. Então, que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne. Vou lá para o final. Il faut qu'il prenne. O nous e o vous, ou eu já sei de cabeça que é o imperfeito, então prenions, preniez, ou eu vou lembrar que o nous e o vous eu tiro o radical do nós, nous prenons, então prenions, et vous preniez, que nada mais é do que a regra do imperfeito. Alguns irregulares, que são sempre os problemas. O verbo être, como sempre, é irregular, então il faut que je sois, il faut que tu sois, il faut qu'il soit, il faut que nous soyons, il faut que vous soyez, il faut qu'il soit. O verbo avoir também é irregular. Il faut que j'ai, il faut que tu es, il faut qu'il est, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut qu'il est. Mais uma vez eu tenho o som é para me confundir. Então cuidado, você tem que ter muita concentração quando você fala o é em francês para saber que é esse. Outro verbo irregular é o verbo pouvoir, que é il faut que je puisse, il faut que tu puisses, que il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. O verbo savoir, il faut que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. O verbo aller também vai ser irregular, il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Na semana que vem a gente vai ver quais são as estruturas que pedem subjuntivo, porque obviamente elas não são igual ao português e francês. E a última coisa importante de dizer é que em francês você muda, o que muda não é o subjuntivo quando eu quero dizer presente ou passado. Por exemplo, quando eu quero dizer eu quero que você venha, je veux que tu viennes. Eu queria que você viesse. Eu vou dizer je voudrais que tu viennes. O que muda é o primeiro bloco. O segundo bloco ele fica igual, é a minha interpretação que permite saber se esse subjuntivo está no presente ou passado. Muito mais fácil do que o português. Eu estou colocando vídeos ensinando francês todas as terças-feiras de 15 em 15 dias. Então, curte, compartilhe com a turma de francês, deixe um comentário dizendo que gostou, porque isso me faz saber que eu estou no caminho certo, que vocês assistem esse vídeo e por isso eu continuo fazendo-os. E é isso, gente. Merci bien, à la prochaine.